E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai dar continuidade aos circuitos RL. Vamos falar um pouquinho sobre o significado da constante de tempo e dar uma revisada no que a gente já viu até agora. Então olha só, aqui a gente tem as 4 equações que a gente deduziu nas últimas aulas. As duas primeiras representam a resposta natural, percebe que as duas vão para zero quando t fica grande. E essas aqui representam a resposta forçada, sem condições iniciais, com uma fonte aí do tipo degrau, ou seja, ela liga num instante e fica sempre ligada depois disso. Graficamente, então, o que a gente tem aqui, ó, para a resposta natural, tanto a corrente como a tensão decaem para zero. Aqui vai começar num valor máximo I0 ou V0. As duas curvas vão ter a mesma cara, não necessariamente uma em cima da outra, porque esse valor aqui pode mudar, mas ela vai ter sempre essa cara aqui. Já a resposta forçada, para a corrente, ela vai acabar num certo valor I0. Então ela vai crescer de 0 até esse valor I0 aí. A tensão, ela vai decair de um valor V0 até o valor zero lá, quando o tempo fica muito grande. O que tu percebe aí em todas essas equações é que elas têm um fator comum, que é aquela exponencial E na menos R sobre LT. E a partir daí que a gente vai definir então a constante de tempo dessa equação. Olha só, vamos dar uma olhada nesse circuito aqui, que é um circuito RL, excitado por uma fonte de tensão. A gente vai definir essa constante de tempo como sendo o tal, e o tal vai ser igual a L sobre R. Então, quando a gente escrever aquela exponencial, a gente pode escrever E na menos T sobre tal. Agora a gente vai dar uma olhada no que esse tal significa. Primeira coisa, assim como nos circuitos RC, esse tal aqui tem dimensão de segundos. Então, o tal, na verdade, é uma medida de tempo. Imagina esse circuito aqui, a gente está olhando a corrente que está passando no indutor. Ela vai ser dessa forma aqui, que nem a gente já viu, né? Vai tender lá para aquele I0. O que é o tal? Então, se a gente pegar uma régua e traçar a derivada dessa curva aqui no ponto inicial, a gente vai ver que ela tem uma inclinação mais ou menos assim, ó. Quando a gente chegar nesse valor I0, a gente desce paralelo com o eixo Y, e aqui vai estar o nosso valor tal. Além disso, esse ponto aqui vai ser o ponto em que I já está em 63% do seu valor final. O que acontece se a gente aumentar esse tal aí? Imagina então que a gente pegou, ó, percebe aqui que o tal cresce com L. Então se a gente aumentar esse L aqui, vou fazer essa curva em azul. Se eu deixar esse L maior, o tal é maior. Então vai demorar mais tempo para a resposta crescer. Ela vai ser uma coisa dessa maneira aqui, ó. E vai tender para I0 lá. Essa aqui vai ser com um tal maior. Com um tal menor, quando a gente faz o L pequeno, a gente tem que a resposta é mais rápida. Então ela sobe bem rápido e estabiliza naquele mesmo valor lá. É bem análogo ao circuito RC, na verdade, praticamente igual. Quanto maior o tal, maior o tempo que demora aí para a corrente chegar no valor que a gente queria. Resumindo isso aí então, a gente tem que esse nosso tal é proporcional à indutância, mas ele é inversamente proporcional à resistência. Lá nos circuitos RC a gente tinha o tal proporcional à indutância e proporcional à capacitância e proporcional à resistência. Aqui não, aqui ele só é proporcional à indutância. E além disso, vale aquela mesma regra lá. Se o tempo é maior que 5 vezes a constante de tempo, então o nosso circuito está em regime permanente. Ou seja, se a gente tem aqui nesse nosso gráfico um ponto aqui equivalente a 5 tal, nesse nosso gráfico aqui na cor verde, então a gente pode considerar que a partir daqui, essa curva verde aqui está em regime permanente, ou seja, o indutor está se comportando como um fio e a corrente que passa nele é I0, que é igual a V sobre R. Agora que a gente já entendeu isso aí, a gente vai passar a deduzir a fórmula geral para os circuitos RL, que nem a gente fez para os circuitos RC, e depois vamos ver como é que funciona o chaveamento sequencial e fazer uns exercícios aí para fixar esse conteúdo. Era isso aí então e até a próxima.